uma parte do trabalho do geólogo, né, que envolve o desenho geológico, tá bom? Como todos vocês sabem, o desenho é uma parte essencial para os trabalhos, principalmente os trabalhos de campo, né, que nós temos muitas atividades que a gente faz relacionadas ao que? A captura de imagens, né, fotografias no campo, ou então a confecção de croquis, esboços, né, de alguns afloramentos, né, é uma coisa que a gente usa muito, tá? Agora eu queria só ressaltar o seguinte, que esses detalhes desses recursos, né, eles estão embutidos num currículo oculto, que é um currículo que não faz parte do nosso, vamos dizer assim, do nosso currículo normal, nosso currículo acadêmico, né? Ele envolve algumas coisas como administração, apresentação de trabalhos em congressos, apresentação de relatórios para empresas, ou seja, são coisas que não são colocadas na sala de aula, tá? Então os mapas, olha só, como são essas ilustrações? Normalmente essas ilustrações todas, ela envolve o seguinte, são mapas, fotografias, gráficos, tabelas, alguns esboços de afloramentos, perfis geológicos, desenhos esquemáticos, né, do que você quer mostrar, e tem várias outras figuras que nós vamos ver a seguir. Outra coisa é sempre essa parte gráfica, ela está relacionada com um texto que você vai disponibilizar, né, que você vai redigir, e tu vai ter que ter um link com essas gravuras, né, com essas figuras. E essas figuras têm que ter sempre uma legenda adequada, uma legenda própria, certo? Tem outras questões que a gente tem que, quando a gente faz uma ilustração, a gente tem que dimensionar o tamanho da ilustração. Ela não pode ficar isolada das suas legendas, então a legenda tem que vir logo a seguir, e dependendo tabelas, você tem que colocar as legendas na parte superior. Então isso aí é mais ou menos uma norma que existe, a BNT, certo? E outra questão é que quando tu projeta uma ilustração, tu tem que saber primeiro a finalidade dela, né? Para que eu vou mostrar aquela figura, aquele esboço. E se for colorida, a gente tem que ver também a questão dos custos. Hoje, a maioria das revistas são eletrônicas, então esses custos eles são minimizados, porque no eletrônico você não tem muito esses problemas. Antigamente, para fazer uma impressão física, né, do teu material, isso aí saía bem mais caro você ter uma figura colorida, tá? Então, outras coisas que quando você faz uma boa ilustração, tu tem que planejar ela, não deixá-la poluída com muitas informações, tem que focar no objetivo, tem que ser fácil de ler, ou seja, a pessoa bater o olho, ela já sabe o que tu está querendo mostrar. Tem que ter clareza, né? Então, assim, a clareza é usar o tamanho de letra adequado com o contexto da figura. E para quem é muito detalhista, o acabamento ele é fundamental, tá bom? Outra questão é que existe uma coisa que a gente quer passar para vocês, que é a questão de que você desenvolver um pouco a sua habilidade, né, do desenho livre, desenho à mão. Mas você pode fazer isso com desenho secundário, que é o desenho feito no computador, né? Que hoje em dia a gente tem recursos assim imensos, né, para fazer uma boa de uma parte gráfica de um trabalho, tá? Então o estilo gráfico é você tentar converter a sua ideia nos traços que você viu e que você quer ressaltar. Sempre assim, você ressalta aquilo que você quer mostrar.
Outra questão é que, dependendo do tipo de gravura, é muito importante você colocar conceitos, né? Coisas dentro, por exemplo, uma dobra, né, desenhada com seu perfil principal, as orientações principais daquele afloramento ou daquele mapa, né, as coordenadas, né, o geoposicionamento daquele é muito importante. Outra questão é você tem que ver, no desenho livre, você tem que ver alguns aspectos. Então, sempre você vai ter os traços principais dos objetos geológicos, volume e forma, você tem que, não pode ser uma coisa chapada, como eu vou mostrar para vocês depois, é uma coisa assim que não em 3D, né? Traços, os traços, se são retilíneos e curvilíneos, você tem que harmonizar, né? Traços de sombreado, perspectiva, luz, sombra, como a gente usa isso. Então a gente tenta passar para vocês um pequeno guia, né, de auxílio, tá bom? Outra questão é que a visão espacial é fundamental para o trabalho geológico, principalmente quando a gente trabalha em geologia estrutural, né? Então, por exemplo, quando você faz algum mapa, perfil, ilustração, você realmente tem que abusar muito da sua visão espacial, tá? E a construção gráfica dentro da geologia, elas são divididas em dois aspectos, as primárias e as secundárias. As primárias normalmente são desenhos à mão livre, normalmente, né, ou geométrico, mas à mão livre principalmente. E as secundárias você pega um outro recurso, ou o computador, ou uma imagem, uma fotografia, certo? Outra questão que vocês têm que saber é o seguinte, que o cérebro humano, né, ao desenhar, principalmente ele faz o quê? Ele utiliza, vocês sabem que o nosso cérebro ele é dividido principalmente em duas partes, lado esquerdo e lado direito. Hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Então, normalmente o hemisfério esquerdo, ele analisa as coisas na questão temporal, a questão proximal, tá? E o hemisfério direito, ele sintetiza a questão de espaço. Então, um é tempo e o outro é espaço. Então, normalmente nós temos problemas, né, que nós humanos, nós temos o predomínio, né? As mulheres e os homens têm predomínio lá, o lado esquerdo, o lado direito. Mas a questão não é questão de inteligência, não é questão de sinapses que são desenvolvidas, né? Mas é a questão de você contextualizar, né? Uma coisa temporal, as mulheres, questão temporal, elas são muito ligadas e o cérebro funciona muito bem, mas perde na questão do espaço. E os homens, questão espacial um pouquinho melhor, tá bom? Não quer dizer que um seja melhor que o outro, mas é isso que acontece, tá bom? Então, no lado direito, lado direito, no caso, a gente está falando assim, nós estamos falando em desenho, então a questão do desenho é muito importante, nós utilizarmos o lado direito certo, porque ele é mais intuitivo e subjetivo. E controla a aptidão perceptiva, né? Então, a visualização, criatividade, tudo é do lado direito do cérebro, certo? Não quer dizer que o outro também não colabore, certo? Mas principalmente isso. E as técnicas que a gente tem que desenvolver no desenho livre, principalmente são os traços geológicos, para a gente dar volume e forma das feições da natureza, né? Ver a questão das perspectivas, luz e sombra, certo? Então, reforçando, a gente precisaria de disciplinas que tivessem a visão espacial mais treinada, tá? Então, isso é uma habilidade específica. Então, tem alguns alunos que normalmente têm essa habilidade já de herança,
certo? Eles conseguem desenvolver trabalhos gráficos assim maravilhosos, né? Ao longo desses 32 anos que eu tenho como professor, eu simplesmente vi pessoas brilhantes, desenhos brilhantes, né? Destaco assim ao longo dos anos assim algumas pessoas que fizeram trabalhos maravilhosos, certo? Então, outra questão a gente tem que fazer também o trabalho gráfico, tu tem que fazer leitura e entendimento daquilo que você presume que aconteça na natureza, né? Então, tudo isso aí está numa percepção individual, ou seja, tu produz uma ilustração para sintetizar o contexto de um determinado texto, tá? Então isso é extremamente importante. Como é que você vê isso aí? É uma arte adicionada ao nosso trabalho, certo? Por exemplo, quando você vê um exemplo prático, você está vendo aí uma gravura, né? É uma figura que mostra a evolução, né, das rochas, né, num contexto, vamos dizer assim, mais macro, né? Mas note o seguinte, ó, vocês têm algumas questões aqui, ó, que são um pouco, a parte gráfica não foi bem desenvolvida, né? Tu tem uma questão também dos pixels, né, que você consegue ver um pontilhado ali que não está muito uniforme, certo? E acho que numa análise inicial você poderia dizer que ela está muito poluída. Ela tem aqui, nós podemos contar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 setas, né, em direções diferentes. Tem algumas palavras negritadas, tamanho de letras heterogêneas, ou seja, está muito poluído mas é um exemplo, certo? Aqui é outra coisa, né? Você vê um bloco diagrama, né? E um vulcanismo, uma crosta oceânica com a zona de acreção central, que simplesmente ele está extremamente simplificado, né? Então a gente sabe que na realidade a natureza não mostra isso aí. Essas irregularidades da crosta oceânica está muito bem representada, mas a parte basal ela está muito simplória, né? Então você poderia incrementar essa figura com alguns detalhes. Então, quando a gente faz isso aí, a gente faz o quê? A gente faz um planejamento didático, né? Pegando alguns conhecimentos de geometria descritiva e botando, juntando, assimilando técnicas de desenho. Perfeito? E aí, olha só, como reforçando, o problema perceptivo é complexo, dinâmico e interativo. Então, a pessoa, independente de ter instrução ou não, a pessoa, essa percepção vem de cada um de nós, tá? E as duas questões mais fundamentais que tu tem em relação a essa questão da produção gráfica são, primeiro, a escala, que é fundamental, que nós temos que realmente explicitar a nossa escala que nós estamos utilizando, e a segunda, interpretar os traços gráficos da rocha, certo? Então, isso é uma questão muito importante. Então, essa percepção é fundamental. Então, se nós pegarmos e analisarmos agora é o seguinte, eu vou fazer uma pausa, tá? E vou começar a análise de afloramento no próximo vídeo. Obrigado.